Olá, meus amores, vamos dar continuidade aqui às discussões, né? A lista de questões que eu estava corrigindo com vocês no vídeo passado. Agora a gente já começa com a nossa questão de número 3, na página 3, e a gente vai para uma questão da UFPB, a Universidade Federal da Paraíba. Bom, vamos ler aqui essa questão, né? Ela dá 3 alternativas para a gente e pede para a gente afirmar qual é a correta. Vamos começar a ler o texto? A periodização é parte fundamental do saber histórico. Nesse sentido, afirma-se que, já sabemos que as afirmações que vão vir a seguir se tratam sobre a questão da periodização histórica. Vamos lembrar o que a gente discutiu até agora sobre como as periodizações são feitas, sobre como existem formas diversas de se periodizar e sobre o que é uma periodização histórica, né? E qual a importância dela. Então, vamos nas alternativas para a gente recapitular e relacionar essas questões? Alternativa 1. O marco histórico pode ser definido como qualquer acontecimento cuja importância social o transforma em referência na explicação da história. Bom, legal, eu expliquei isso para vocês, né? Que um marco histórico pode ser a ascensão de um império, a queda de outro, pode ser a invenção da escrita, pode ser a invenção de uma música. A gente tem, por exemplo, marcos históricos que se baseiam pelo governo, né? Como no caso do Brasil, ditadura militar se baseou pelo golpe de 64 e termina, né, com o fim da ditadura em 85. São 2 marcos históricos que evidenciam um período em comum, que evidenciam um período peculiar. Então, as periodizações, elas vão se utilizar de marcos históricos para sinalizar quando começa e quando tem fim uma característica específica daquele período, daquela sociedade, né? Então, a alternativa número 1 tá corretíssima. Marquem um coraçãozinho do lado dela. Alternativa de número 2. A consagrada divisão temporal de história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea reflete o eurocentrismo da ideia de história universal e linear. Corretíssimo. Quando eu falei para vocês sobre a questão de história positivista, né, que ela pega os eventos que ocorreram só na Europa e usam esses eventos para dividir a história do mundo e que até usam isso, né, para dizer que alguns povos estão na pré-história, que outros povos ainda estão na história antiga e que outros povos não evoluíram conforme os europeus, né? Isso evidencia para a gente uma perspectiva eurocêntrica, como se a história do mundo tivesse que acompanhar os acontecimentos da Europa. Então, a alternativa de número 2 está corretíssima. Alternativa de número 3. A periodização é um recurso metodológico do saber histórico que serve para orientar a compreensão de acontecimentos e processos vividos como forma de evitar o anacronismo, ou seja, evitar atribuir a uma época o que ela não pertence. Vocês lembram que eu expliquei para vocês, né, lá no nosso vídeo 1, o que é o anacronismo, como ele funciona e qual é o problema dele. Então, partindo desse pressuposto, a gente encontra que a alternativa 3 também está correta. Porque quando a gente divide a história por períodos, né? E como eu comentei lá com a alternativa de número 1, a gente identifica os períodos comuns, os períodos que têm uma semelhança entre si, a gente evita de pegar um sentido, um contexto, um conceito que é de hoje e aplicar num período histórico que está lá atrás. E aí, por exemplo, eu remonto para vocês o exemplo da escravidão, né? Que existe a escravidão antiga e a escravidão moderna. A escravidão moderna que se baseava pela cor e tratava o escravo como objeto, enquanto que a escravidão antiga era por guerra ou por dívida. Então, a gente divide os 2 períodos históricos e qual base a gente usa, qual baliza que a gente usa para dividir os 2, que em um a escravidão era num tipo de modelo e que ocorreu num determinado período de tempo, né, a partir de 1500 e até 1800, enquanto que a escravidão antiga, que era um modelo completamente diferente, ocorreu lá na antiguidade, naqueles anos ali antes de Cristo, século II antes de Cristo, século III depois de Cristo, né? E aí a gente é bom ter essas divisões de períodos, né, para poder a gente, quando falar escravidão, a gente não achar que sempre foi a mesma coisa. Para quando alguém virar para vocês e falar, escravidão na Grécia, aí vocês vão pensar, meu Deus, a Grécia também pegava africanos e escravizava só pessoas negras? Não, a escravidão na Grécia antiga, dentro do período antigo. Enquanto quando a gente falar sobre a escravidão moderna, na era da modernidade, a gente já vai saber que é um outro sentido que essa palavra carrega.
Então, tranquilo. Se não tiverem entendido, podem me perturbar no privado, podem me perturbar no grupo do Montessori, viu? A gente está aqui para isso. Bom, galera, a gente viu aqui as alternativas, vimos que as 3 estão corretíssimas. Então, só nos resta a alternativa letra E. Gabarito letra E de elefante. E aqui nós vamos para a nossa 4ª questão. Uma questão do CEDERJ, vestibular da Faculdade à Distância do Rio de Janeiro. Bom, vamos aqui para o nosso comando para fazer aquele macetinho que eu tinha falado para vocês na aula passada. O debate tratado no texto se refere à tensão entre 2 visões sobre a ação humana, que podem ser sintetizadas em... Opa! O que o comando está pedindo para a gente? Ele está dizendo para a gente que tem uma tensão nesse texto e que tem 2 visões diferentes. E aí ele vai pedir para a gente sintetizar, ou seja, resumir essas duas visões. Vamos para o texto, então, tentar identificar que visões são essas? Vamos lá. Ídolos de pedra e metal tombam pelo mundo, arrancados por multidões em fúria de seus pedestais, que são pichados, marretados, jogados no fundo do rio. Com a ascensão dos protestos contra o racismo pelo planeta, disparados pelo assassinato de George Floyd por um policial branco nos Estados Unidos, os manifestantes se voltam para as estátuas no espaço público. Opa! Olha o que está debatendo aí? Aquela questão que a gente discutiu lá no nosso slide da nossa aula 3. A questão dos debates, né, das manifestações do Black Lives Matter, onde eles começam a atacar todos aqueles símbolos que remetem à colonização, todos aqueles símbolos que remetem ao quê? A personagens escravistas, a monumentos ligados à escravidão e a monumentos e símbolos que fizessem menção ou homenagem, né, a pessoas que, de certo modo, contribuíram para o racismo nas Américas ou para o resto do mundo. Então, ó, já pescamos aqui, né, já relacionamos com o que a gente sabe sobre o movimento do Black Lives Matter e talvez essa seja uma das visões do texto. Vamos continuar. Consideram um ultraje que tais homens sejam tratados como heróis. Olha só. As imagens de um protesto em Bristol, no Reino Unido, ganharam o mundo. As pessoas indignadas derrubaram a estátua de Edward Colston, traficante de escravos do século XVII, e arremessaram no fundo de um rio que corta a cidade. Beleza, pegamos perfeitamente aqui uma das visões do texto. Então, começa o debate. Para um lado, destruir tais esfinges é encenar a justiça que não foi feita quando os representados eram vivos, na esperança de que, ao teatralizar esses atos, a justiça se concretize na vida real. Ou seja, de um lado a gente tem a visão de que é injusto a gente construir uma memória que transforme em heróis pessoas ligadas ao escravismo. Por outro lado, vamos ver aqui. Na outra ponta, opositores acusam dano ao patrimônio, vandalismo e principalmente o que seria uma tentativa de apagar a história. Do outro lado, né, a gente tem um grupo que acha que aquilo ali também faz parte da história e que nada justifica um dano ao patrimônio, né, que nada justifica você destruir um objeto, pois embora essa memória seja ruim, é uma memória que representa algum tipo de afetividade coletiva, né? Que representa um tipo de memória de um grupo. Então, um grupo acha que tem que fazer justiça, tem que tirar dali, ele não pode ser um herói. E o outro grupo acha que, putz, vamos quebrar banco não, né? É uma imagem, é um patrimônio, vamos quebrar não, porque aquilo ali ainda assim faz parte da nossa história, mesmo que seja uma coisa triste. Bom, como eu já li o comando, vou dar a pausa aqui, vou deixar vocês responderem e já volto. Meus amores, espero que vocês tenham acertado essa questão. Se não tiverem, tirem as dúvidas agora ou podem falar comigo depois. Bom, vamos aqui à alternativa, né? Alternativa A, subversão e materialismo contra a manutenção do idealismo. Essa alternativa, ela está incorreta por quê? Subversão poderia até ser, porque é uma forma de você subverter e combater esses símbolos históricos. Mas materialismo contra manutenção de idealismo? Não, porque a segunda posição não é uma posição ideológica. As pessoas não estão comprando a ideologia escravista, né? Elas, na verdade, só estão sendo contra a depredação do patrimônio. Então, a letra A a gente descarta.
Letra B, conservação e arrependimento contra vandalismo e apagamento. Bom, conservação, beleza, se a gente estivesse falando da segunda visão. Arrependimento? Não, em nenhum momento o segundo grupo falou que estava arrependido, ele só defendeu o patrimônio. Aí vamos aqui, contra vandalismo, beleza, eles classificam contra vandalismo, e apagamento histórico. Não, o movimento do Black Lives Matter, ele não quer apagar a história. Na verdade, ele quer recuperar a história e fazer uma justiça que não foi feita contra os personagens. Então, eles querem reescrever a história, né? Eles querem subverter os símbolos. Então, a gente descarta a letra B. Letra C, tradição e consentimento contra ruptura e dialética. A gente não está lidando contra a tradição e muito menos com consentimento. Os dois grupos estão disputando. Não há uma dialética também, porque os dois grupos não estão dialogando para achar a melhor maneira. Há duas visões distintas e dois tipos de atitudes distintas. E ruptura, até ok, mas também não representa um embate. Então, letra C também não é. Letra D, revolução e reconstrução. Beleza. Revolução, eles querem revolucionar os símbolos históricos. Reconstrução, sim, eles querem reconstruir os heróis nacionais. Eles não concordam com os heróis nacionais que estão colocados naquela estátua. Contra reforma e conformação. Não, o segundo grupo não está propondo uma reforma. Eles propõem uma conformação de certo modo, porque eles acham que é um patrimônio e não tem que ser dilapidado. Mas eles não estão propondo nenhum tipo de reforma. Vamos para a alternativa de letra E, que é a última que sobrou. Reparação e memória. Excelente, a gente discutiu sobre isso. A gente falou que dentre os movimentos de memória tá a questão da reparação, onde eu encaixei o movimento do Black Lives Matter nisso, né? Grupos decoloniais, grupos indígenas que vão se manifestar, que vão ser contra essa história, contra essa narrativa colonizadora, né? Que endeusa Bandeirantes, que endeusa Duque de Caxias, que endeusa vários heróis europeus brancos, e que não faz jus, não faz menção aos grandes nomes negros, escravizados, indígenas, né, aos povos ali que estão mais próximos do povo. Então, totalmente reparação, porque eles querem reparar, eles querem uma justiça posterior e memória, porque é uma questão de sentidos construídos coletivamente. Contra preservação e patrimônio, que é perfeitamente a segunda posição do debate. A segunda posição, eles não se posicionam a favor dos escravistas, mas eles se posicionam a favor de uma preservação do patrimônio. Então, gabarito letra E, de excelência, que vocês vão ter na prova. Bom, vamos aqui para a nossa última questão curtinha, Enem 2007. Vamos para o comando? Qual das figuras abaixo retrata um patrimônio imaterial da cultura de um povo? Gente, é simples, a gente está vendo aqui que as respostas são curtinhas. Não precisa ir para o texto. Olha como é que é bom você ler o comando antes. Você consegue responder essa última questão, que está na nossa lâmina de número 5, sem ler o texto. Se vocês quiserem ler o texto depois, beleza, às vezes é bom. Mas olha só, vamos resolver sem ler o texto. Patrimônio imaterial. Qual a diferença entre patrimônio de material e patrimônio imaterial? Patrimônio material, monumentos, estátuas, tudo aquilo que a gente pega, que a gente pode bater, que é material, é matéria. Enquanto que imaterial é aquilo que é um rito, uma dança, uma manifestação, um método, né? Um jeito de cozinhar, um jeito de costurar específico. São coisas que não são materiais, mas que são expressões. Então vamos para as alternativas. Cristo Redentor. Cristo Redentor, uma estátua enorme, dá pra gente ir lá, bater, abraçar, fazer o que quiser. O Didi, inclusive, subiu em cima. Pelourinho. Pelourinho é um bairro, que é uma coisa mais sólida, mais material do que um bairro. Alternativa de letra D. Cataratas do Iguaçu. Também completamente material. Letra E. Esfinge de Gizé. Poxa, enorme, né? Materialzíssima. Letra C. Bumba Meu Boi. Bumba Meu Boi é uma festa, tal como o carnaval, que é expressão, né, da cultura de uma determinada região do Brasil. Então, o gabarito da nossa última questão é o gabarito letra C, alternativa Bumba Meu Boi. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. O objetivo desses vídeos foi trazer muito brevemente como essas questões podem aparecer no Enem. Como vocês viram, tem questões mais trabalhadas, mas também tem questões que são,
molezinha. Questão de patrimônio, de memória, costumam ser bem tranquilas, como essas questões que eu mostrei para vocês agora. Se vocês quiserem, podem olhar no nosso banco de questões, mais questões sobre a temática, podem pesquisar na internet por conta própria e sintam-se à vontade para entrar em contato comigo, tirar dúvidas sobre qualquer coisa, inclusive sobre questões que eu não abordei aqui no vídeo, tá? Bom, no mais, é isso. Bons estudos a todos vocês, grande abraço e bom descanso.